Nessa videoaula vamos falar sobre probabilidade condicional. Então vamos começar pela definição. Para que a gente defina uma probabilidade condicional, vamos lembrar que isso acontece quando a gente impõe uma condição e que essa condição ela vai reduzir o espaço amostral. Então, se eu trabalho com uma probabilidade onde eu tenho uma condição que reduz o tamanho do meu espaço amostral, essa probabilidade é dita probabilidade condicional. Bem, para isso eu vou considerar dois eventos, A e B, isso é um mesmo espaço amostral, onde esse evento B é diferente do conjunto vazio. Ou seja, onde o evento B, que vai ser a nossa condição, é um conjunto não vazio para que haja, para que nós tenhamos a existência dessa condição. Considerando esses dois eventos, o que eu chamo de probabilidade de A condicionada ao evento B, ou probabilidade de A dado o evento B, é na verdade a probabilidade de ocorrência do evento A, sabendo que já ocorreu ou que vai ocorrer o evento B. Então, a probabilidade de um evento A ocorrer condicionada à à ocorrência do evento B é o que eu chamo de probabilidade de A dado B. E aí você vai ter o cálculo da probabilidade de ocorrência do evento A com aquela condição, de que o evento B ou ele já ocorreu ou ele vai ocorrer. Então, a gente percebe que a ocorrência do evento A ela vai estar condicionada à ocorrência do evento B. Por isso, não de probabilidade condicional. Bem, para isso, então, a gente indica a probabilidade de A dado B por P de A, essa barra vertical, que eu leio como dado B, ou probabilidade de A condicionado a B. Então, vamos entender aqui, nesse momento, que o B é a condição que a gente vai impor à nossa situação. Vamos lá, então. Como é que a gente calcula? Para que a gente calcule a probabilidade de um evento A, dado a existência do evento B, é só você pegar o número de elementos da interseção dos eventos A e B e dividir pelo número de elementos do evento B. Por que eu divido pelo número de elementos do evento B? Porque como o B é a condição, o B ele vai restringir o espaço amostral. Então, na verdade, o meu espaço amostral ele vai ficar reduzido, ele vai se tornar, no caso, o evento B. Então, o evento B assume o papel do espaço amostral, por isso que a probabilidade de um evento condicional, a probabilidade do evento A dado o evento B, você vai pegar a interseção entre os eventos A e B e dividir pelo número de elementos do evento B. Bem, isso você trabalha com essa fórmula se você tiver a quantidade de elementos da interseção e do evento B. Mas você pode ter uma questão que vai lhe trazer a probabilidade da interseção e a probabilidade do evento B. Se você tiver uma questão que traga as probabilidades, então tem uma outra maneira de você reescrever essa fórmula. Eu posso dizer que a probabilidade de A dado B é a probabilidade de A interseção com B dividido pela probabilidade do evento B. Bem, essa é a teoria desse tópico, desse assunto. Agora a gente vai fazer alguns exemplos para que a gente possa treinar então a aplicação desse conceito. O primeiro exemplo, jogando-se um dado e sabendo-se que ocorreu um número maior do que 3, qual é a probabilidade de sair um número ímpar? Observem que eu quero saber qual é a probabilidade de sair um número ímpar, mas eu coloquei uma condição. A condição que eu coloquei é que saia um número que é maior do que 3. Então, nós temos aí um exemplo de probabilidade condicional, porque eu coloquei a condição desse número ser maior do que 3. O que a gente pode observar? Primeiro, eu vou chamar de evento A, saiu um número ímpar, e vou chamar de evento B, saiu um número maior do que 3. Vamos lembrar que o evento B ele é sempre a condição. Como a condição é sair um número maior do que 3, então esse evento tem que ser o evento B, número maior do que 3. O que a gente pode observar inicialmente? Primeiro você observa que os números ímpares que nós temos aí no dado são 1, 3 e 5. E a gente observa que os números maiores do que 3 são 4, 5 e 6. Então, desse modo, a interseção entre o evento A e o evento B ela é formada apenas pelo elemento 5. Ou seja, a interseção entre A e B tem apenas um elemento. Outra coisa que a gente pode observar é que o número de elementos do evento B são 3 elementos. O evento B tem o 4, o 5 e o 6. Então, são 3 elementos. E aí, como eu já falei agora há pouco, a interseção entre A e B só tem o 5, então é um único elemento. Desse modo, a gente pega a fórmula da probabilidade condicional. A probabilidade de A dado B é o número de elementos de A interseção com B
dividido pelo número de elementos de B. Vamos lembrar que a interseção ela tem um elemento e o evento B tem 3 elementos. Então a probabilidade de A dado B vai ficar 1/3. 1/3 nós sabemos que é 0,33333, é uma dízima periódica. Isso dá aproximadamente 33,3%. Então a probabilidade de você jogar um dado e sair um número ímpar, sabendo que o resultado é maior do que 3, ela é então de aproximadamente 33,3%. Vamos então para o segundo exemplo, né? O exemplo 2, em uma caixa há papeizinhos numerados de 1 até 10. Então vamos pensar uma caixa com alguns papéis numerados de 1 até 10. Um desses papéis é sorteado. Sabendo-se que o número desse papelzinho ele é menor do que 6, determine a probabilidade de ele ser par. Então vamos lá. Eu quero saber qual é a probabilidade de eu sortear um número par com a condição de que esse número que foi sorteado é menor do que 6. Como a gente viu anteriormente, a condição é sempre o evento B. Então o evento B vai ser um número menor do que 6. E quem vai ser o evento A vai ser o sorteio de um número par. Vamos pensar da seguinte maneira, né? Considerando os eventos da forma como eu falei, nós sabemos que os números pares que nós temos de 1 até 10 são 2, 4, 6, 8 e 10. E nós sabemos ainda que os números menores do que 6 são 1, 2, 3, 4 e 5. Então o que a gente pode observar com isso? A interseção entre os eventos A e B é formada por apenas 2 elementos, que é formado pelo 2, pelo número 2, e pelo número 4. Bem, desse modo, o que a gente pode observar? O número de elementos da interseção é 2, né? Apenas o 2 e o 4. E o número de elementos do evento B são 5 elementos, que são os números de 1 até 5. Sabendo aí a quantidade de elementos da interseção e do evento B, eu vou pegar a definição de probabilidade condicional. A probabilidade do evento A, dado a ocorrência do evento B, é o número de elementos da interseção dividido pelo número de elementos do evento B. Vamos observar que a interseção tem 2 elementos e o evento B tem 5 elementos. Então nós temos 2/5. 2/5, 2 dividido para 5, vai dar então 0,4. E 0,4, 40%. Então a gente vai ter uma probabilidade de 40% de sair um número par, dado que for um número menor do que 6 que eu tirei nesse experimento, né, nesse evento. O exemplo 3. Determine a probabilidade de um casal ter um filho do sexo masculino na segunda gravidez, considerando que na primeira gravidez nasceu uma criança do sexo feminino. Então eu quero saber qual é a probabilidade do segundo filho de um casal ser homem, né, ser do sexo masculino. E aí eu coloquei a condição de que a criança que já nasceu, a primeira criança a nascer, né, filho desse casal, foi do sexo feminino. É isso que a gente vai ter que trabalhar. Bem, então se a condição foi a primeira criança ter sido do sexo feminino, isso aí vai ser o meu evento B. E o evento A vai ser então sair uma criança do sexo masculino. Vamos lá então, né? Considerar aí os eventos. O evento A é um filho do sexo masculino na segunda gravidez e o evento B é um filho do sexo feminino na primeira gravidez, que foi a condição dada na questão. O que a gente pode observar? Primeiro a gente pode perceber que a probabilidade de nós termos um filho do sexo masculino na segunda gravidez é de 1/2. Então aí vai ser a probabilidade de A. E nós sabemos que a probabilidade de nascer um filho do sexo feminino na primeira gravidez é de 1/2. Então isso vai ser a probabilidade de B. O que acontece? Como nós temos as probabilidades, eu vou ter que utilizar a fórmula da probabilidade do evento condicional, aquela que traz apenas probabilidades. E aquela fórmula que traz apenas probabilidades, ela tem a probabilidade da interseção no numerador da fração. Então, primeiro eu vou ter que descobrir qual é a probabilidade da interseção, né? Como esses eventos são independentes, porque nós sabemos que o sexo do bebê na primeira gravidez não interfere no sexo do bebê na segunda gravidez, então, como são eventos independentes, eu calculo através da fórmula da probabilidade da interseção. Ou seja, a probabilidade de A interseção com B é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. É só substituir os valores e fazer os cálculos. A probabilidade de A é 1/2
e a probabilidade de B é 1 sobre 2. Então, nós temos 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que dá, então, 1 sobre 4. Logo, a probabilidade de A interseção com B é igual a 1 sobre 4. Sabendo essa probabilidade, eu vou, então, para a fórmula da probabilidade condicional, né? A probabilidade de A dado B é a probabilidade de A interseção com B dividido pela probabilidade de B. Vamos então substituir os valores. A probabilidade da interseção, a gente acabou de calcular, é 1/4. E a probabilidade de B seria 1 sobre 2, que é a probabilidade do segundo filho, na verdade do primeiro filho, né, ser do sexo feminino. Nós temos aí uma divisão de frações. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 1/4 multiplicado por 2 sobre 1. Quando a gente multiplicar as frações, 1 vezes 2 dá 2 e 4 vezes 1 dá 4. 2/4 eu simplifico por 2 e dá 1/2. Ou seja, a probabilidade de A dado B é igual a 1 sobre 2. Isso quer dizer que a probabilidade do segundo filho de um casal ser do sexo masculino, considerando que o primeiro filho foi do sexo feminino, continua sendo 1 sobre 2. Isso prova o que eu havia falado anteriormente. Os eventos, o sexo dos bebês aí, ao longo das gravidezes, né, esse sexo ele é independente do sexo da gravidez anterior. Ou seja, o fato do primeiro filho ter sido do sexo feminino não interfere no sexo do segundo filho. Isso sempre acontece. Então, aí a probabilidade que a gente queria calcular, né, que seria 1 sobre 2. O quarto exemplo, questãozinha da Unesp de São Paulo, Universidade Estadual de São Paulo. Duas máquinas A e B produzem juntas 5.000 peças em um dia. A máquina A produz 2.000 peças e dessas 2.000 peças, 2% são defeituosas. Isso quer dizer que 98% das peças produzidas pela máquina A são peças boas, né? Peças em perfeito estado. A máquina B produz as peças restantes, ou seja, as 3.000 peças restantes. E dessas 3.000 peças restantes, 3% são defeituosas. Então a máquina B ela tem um percentual de defeito maior, né? 3%, a máquina A é só 2%. Da produção total de um dia, uma peça é escolhida ao acaso. E examinando-a, constatou-se que ela é defeituosa. Qual é a probabilidade que essa peça escolhida tenha sido produzida pela máquina A? Então vamos lá. Nós já temos uma condição prefixada. A condição prefixada é que essa peça foi escolhida de modo defeituoso. Quando se verificou a peça, ela era defeituosa. Então o que eu quero saber é qual é a chance dessa peça defeituosa ter saído da máquina A. Percebam que a gente tem uma condição, né? A condição é que a peça esteja com defeito. O que nós vamos fazer? Eu vou considerar dois eventos. O evento A vai ser a peça produzida pela máquina A. E o evento D, só para a gente saber que é D de defeituosa, né? Posso trocar a letra à vontade, vai ser peça defeituosa. O evento D vai ser a minha condição. O que a gente vai fazer inicialmente, né? As peças defeituosas, elas são 2% das 2.000 peças da máquina A e 3% das 3.000 peças da máquina B. Então, desse modo, quando a gente vai calcular o número de peças defeituosas, o número de elementos do evento D, você vai calcular 2% de 2.000 mais 3% de 3.000. Vamos calcular então esses valores. 2% é 2 sobre 100 vezes o 2.000, mais 3% é 3 sobre 100 vezes o 3.000. O que a gente pode fazer aqui, né? 2 sobre 100 vezes o 2.000, eu posso cortar 2 zeros aí do 2.000 com 2 zeros do 100 e vai ficar apenas 2 vezes 20, que é 40. Então 2% de 2.000 é 40. O mesmo eu posso fazer com os 3% do 3.000 e perceber que 3% de 3.000 é 90. Então a gente vai ter que o total de peças defeituosas é 40 mais 90, que dá 130 peças defeituosas. Bem, se nós temos um total de 130 peças defeituosas, eu faço agora o seguinte. As peças defeituosas da máquina A, que é o que na verdade o que eu quero, né? Quero saber qual é a probabilidade dessa peça defeituosa ter sido da máquina A, elas vão ser 2% das 2.000 peças que essa máquina A produziu. Então isso vai ser a minha interseção. Por que isso vai ser a minha interseção? Porque essas peças são da máquina A e são defeituosas.
Então, toda vez que eu utilizo o I, eu estou falando de uma interseção. Logo, o número de elementos de A interseção com D vai ser 2% de 2.000 peças. 2% de 2.000 peças, eu coloco 2 sobre 100 vezes 2.000. Você pode fazer de maneira diferente. 2 vezes 2.000 dá 4.000. 4.000 dividido para 100 dá 40. Ou seja, a quantidade de peças defeituosas que vieram da máquina A são 40 peças. Bem, tendo esses valores, então agora a gente pode ir para a fórmula da probabilidade condicional. Então a probabilidade de A, dado que ela é defeituosa, ou seja, a probabilidade de a peça vir da máquina A, dado que ela é defeituosa, é o número de peças produzidas pela máquina A e defeituosas, dividido pelo total de peças defeituosas. O número de peças da máquina A com defeito é 40 e o número de peças defeituosas é 130. 40 sobre 130, a gente pode dar uma simplificada por 10, vai dar 4 sobre 13. Então seria aí a forma fracionária dessa probabilidade. 4 sobre 13, se eu pegar o 4 dividido para 13, vai dar 0,3076. 0,3076, quando eu desloco a vírgula duas casas para a direita, isso vai me dar 30,76%. Então nós temos que é 30,76% a probabilidade de eu sortear uma peça, essa peça defeituosa, ter vindo da máquina A. Isso quer dizer que a probabilidade de ela ter vindo da máquina B é quase de 70%. Então, quase 70% das peças defeituosas são produzidas pela máquina D. Era o que dava para a gente afirmar a partir do resultado do item anterior. O quinto exemplo é uma questão do Enem 2013. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre conhecimento desses em duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 alunos falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Então, tem 300 alunos que não falam nem inglês nem espanhol. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo que ele não fala inglês, qual é a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Então percebam que eu quero saber qual é a probabilidade de um aluno escolhido falar espanhol, mas eu já coloquei a condição anteriormente, de que esse aluno não fala inglês. Como é que nós vamos fazer essa questão? Primeiro eu vou considerar os dois eventos. O evento B é sempre a condição, Então o evento B aí vai ser, no caso, não falar inglês. E o evento A é a situação que nós temos, que é a situação de falar espanhol, que é o que a questão pede. A partir desses eventos, a gente vai fazer o seguinte: eu vou construir um diagrama de Venn. Então aqui a gente vai ter o total de alunos que foram pesquisados, 1.200 alunos. Desses 1.200 alunos, eu separo aqui os que falam inglês, os que falam espanhol aqui do lado, e eu deixo essa sobreposição para que a gente possa, então, colocar na sobreposição quem, porventura, fale os dois idiomas. Para a gente começar a preencher esse diagrama, eu vou começar por fora. Vamos lembrar que a questão fala que tem 300 alunos que não falam nenhum dos dois idiomas, nem inglês nem espanhol. Então, esses 300 alunos eu coloco aqui fora do diagrama de inglês e de espanhol. Agora, o que eu posso pensar? A gente pode observar que são 1.200 alunos. Desses 1.200 alunos, se 300 não falam nenhum dos dois idiomas, isso quer dizer que 900 fala um dos dois idiomas, ou os dois posteriormente, possivelmente, na verdade. Bem, mas se vocês somarem 600 alunos que falam inglês com 500 alunos que falam espanhol, está dando 1.100. 1.100, observem que passou dos 900. Se passou dos 900, isso quer dizer que tem gente que está sendo contado duas vezes. E se tem gente que está sendo contado duas vezes, quer dizer que nós temos interseção. Tem gente que fala ao mesmo tempo os dois idiomas. O que eu posso pensar? De 900 para 1.100 está passando 200. Então a gente conclui que 200, na verdade, é a quantidade de alunos na interseção. É a quantidade de alunos que fala inglês e espanhol. Bem, vamos continuar preenchendo o nosso diagrama. Nós sabemos que são 600 alunos que falam inglês. Desses 600, 200 já está na interseção. Então, 600 tira 200, eu tenho que 400 alunos falam apenas inglês. O mesmo eu faço para o espanhol. 500 alunos falam espanhol.
Desses 500, nós temos aí 200 já na interseção. 500 tira 200, então vai ficar 300 alunos que falam apenas espanhol. Diante desses valores, a gente pode então agora fazer a nossa questão. Porque o que a gente pode concluir a partir disso, né? Não falam inglês os 300 alunos que falam apenas espanhol e os 300 alunos que não falam qualquer um desses idiomas. Você tem aí 300 alunos que falam apenas espanhol, então obviamente eles não falam inglês, e você tem 300 alunos que não falam nenhum dos dois idiomas, que também não falam inglês, óbvio. Então o total de alunos que não falam inglês, na verdade, são 600, né? Desse modo, o número de elementos do evento B, que seria alunos que não falam inglês, é 600. O que a gente vai fazer então agora? Não falam inglês e falam espanhol os 300 alunos que falam apenas espanhol. Esses 300 alunos que falam apenas espanhol, eles vão ser a interseção do evento A com o evento B. Ou seja, eles falam espanhol, mas não falam inglês. Então, são 300 alunos na interseção desses dois eventos. Bem, tendo esses valores, a gente pode então agora pegar a fórmula da probabilidade condicional. A probabilidade de A dado B é o número de elementos de A interseção com B sobre o número de elementos do evento B. A interseção tem 300 elementos, o evento B tem 600 elementos. 300 sobre 600, a gente pode então simplificar por 300, vai dar 1 sobre 2. Então nós temos que a probabilidade de a gente nessa escola sortear um aluno que fala espanhol, sabendo que ele não fala inglês, é de 1/2, e a resposta correta seria o item A. Com isso, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde a gente falou um pouco sobre a probabilidade condicional.